uma pessoa que tem uma história aqui dentro do clube, desde que ele veio como preparador físico em 2008, ficando aqui conosco em 2008 e 2009, participando do título da Copa do Brasil como preparador físico. E eu, particularmente, em 2012, trouxe ele de volta. Ele estava, inclusive, acertando com o japonês na hora. Foi na hora que eu telefonei e consegui trazer para cá. E Eduardo fez a trajetória dele aqui dentro do clube. Quando teve a oportunidade de assumir em 2014, num momento de dificuldade do clube, tecnicamente falando, em que o Sport estava no Nordestão e perdeu um jogo do Guarani de Sobral. E que foi eu não participava, mas eu, como amigo, como conselheiro, e na época do pessoal, fomos atrás no mercado de treinadores. Na ocasião, eu acho que foi contactado Falcão, contactado Jorginho, e eles negaram que tinha um clássico no domingo com nós. E Eduardo assumiu, era um clássico decisivo, que a possibilidade de classificação é uma possibilidade muito remota. E nós fizemos um belíssimo jogo, ganhamos de 3-0 do Náutico, lá na Arena. E aí ele foi se consolidando como interino, obviamente, e foi fazendo aquela campanha pelo qual conquistou o Campeonato do Nordeste, conquistou o Campeonato Pernambucano logo em seguida, mesmo com algumas dificuldades na arbitragem, né? Para valer um gol, teve que fazer 3, certo? E depois, mesmo com uma equipe modesta, para a ocasião, fez um Campeonato Brasileiro de 2014 com total tranquilidade, em que os números, com certeza, se vocês pegarem, vão ver, em nenhum momento o Sport correu riscos, passou perto, eu acho que muito pelo contrário, sempre teve um pouco na tabela de cima. Veio 2015, houve uma remontagem da equipe, e ele preparou a equipe para o Campeonato Brasileiro. Aquela equipe terminou em 6º lugar. Em um determinado momento da competição, ele teve um convite do Rio de Janeiro, e eu acho, na minha leitura, eu percebi naquele momento, é que ele já sabia que não tinha mais o que tirar do elenco, e isso é um processo natural do ciclo de qualquer treinador, quando passa algum tempo. E aí ele tomou a decisão de ir para o Rio, e depois fez uma campanha muito boa na Ponte, fazendo a melhor campanha da história da Ponte, a Ponte sendo o 8º lugar em 2016, certo? Começou no Palmeiras muito, com excelentes números, e deixou o Palmeiras classificado na Libertadores, e depois teve a coragem de assumir de novo a Ponte num momento difícil. Eu acho que conseguiu ir até o final brigando pela classificação. E era, na minha opinião, um nome que conhecia o clube, e para Claudinei pegou de surpresa a divisão dele, né, no domingo, e conhecia o clube, e obviamente nós ampliamos, e ele sabe disso, todos os leques de treinadores, mas na minha cabeça ele era o treinador indicado para o momento do clube. Por conhecer o clube, saber o tamanho do nosso clube, saber como nós precisamos jogar e pela disposição de vir para cá. Logicamente que houve um pouco do lado pessoal, porque eu tenho uma amizade com ele. E, enfim, ontem, concretizando, ele também pediu um tempo, porque ele queria dar uma descansada, já que faltam 4 meses, mas ele aceitou o desafio, que é um desafio bom e grande, para voltar aqui para o esporte e colocar o esporte de novo dentro do campeonato, em busca da sua manutenção e em busca de coisa maior. Então,
basicamente é isso que eu queria apresentar de Eduardo. Vocês conhecem melhor do que eu. E eu acho que a gente tem que tratar muito aqui da parte do futuro, tá certo? Existem situações do passado, mas nós temos que passar da parte do futuro, que é o que nos interessa. A partir de hoje, é o trabalho dele e os frutos começarem a ser colhidos a partir da próxima rodada. Então, vou deixar vocês livres aí para perguntar a ele. Eventualmente, pode ser que precise de eu dar um pronunciamento. Deixa eu começar. Só tenho que botar esse aqui. Pode começar, Luciano. Seja bem-vindo ao esporte mais uma vez. Disposição, eu vi no treinamento de hoje que você está, né, demais até, chamou a atenção. Mas o que é que mudou do Eduardo Batista, que saiu do esporte, para o Eduardo Batista, que está chegando aqui hoje no centro de treinamento? E a segunda oportunidade, a segunda pergunta que eu queria fazer para você dá para adiantar o time, os gols que a gente viu ali? E, se não, quais são as tuas dúvidas com relação à movimentação de hoje? Primeiro, tá saindo sim. Primeiro, né, uma felicidade imensa de estar num clube que, né, na minha vida foi muito importante, né, quando eu cheguei aqui em 2008, a gente conseguiu um título, depois eu saí, como o Guilherme Beltrão disse, me acolheu em 2012, né, me deu a oportunidade da minha vida como treinador, feliz de ver esse CT, me sinto, né, uma parte integrante dela, de ver tudo isso aqui planejado, de chegar e ver uma sala de imprensa, que era uma coisa que a gente conversava bastante, de ver o hotel, de ver os campos, de ver a estrutura, né, de ver como o clube cresceu. E voltar aqui, né, hoje mais experiente, na nossa vida a gente acerta, a gente erra, a gente tem vitória, a gente tem derrotas, mas eu levo para mim sempre de tentar, né, me fortalecer com onde deu certo, onde eu venci, e mesmo onde não aconteceram, né, os resultados que a gente queria, também aprender e fazer a coisa acontecer. Então o Eduardo que volta hoje é um Eduardo diferente, claro, né, mais maduro, mas a essência mesmo, é o que você falou, né, é a vontade de buscar, a necessidade de conseguir algo mais, né, saber que a gente não sabe tudo, né, e eu vou morrer não sabendo, né, de integrar o trabalho. Então é um cara mais, talvez mais maduro do que 4 anos a mais, ou bem mais maduro do que há 4 anos atrás. A equipe, a gente vai procurar mexer o mínimo possível, né? Lógico que a gente tem uma dúvida nos volantes, né, que a gente ainda vai conversar um pouquinho, né, o Neto, a gente observou o Ferreira. Eu sei que eu posso contar com o Gabriel, que eu assisti os últimos 4 ou 5 jogos inteiros, com os últimos 4 jogos, né, e o Gabriel até me surpreendendo, jogando como volante, jogando bem, é uma opção importante defensiva e com uma transição rápida. Então, pontualmente são essas situações, né? O Marlone é um atleta da minha confiança, talvez o nosso artilheiro, o nosso melhor assistente. Então, acho que vale o voto de confiança, um atleta que eu particularmente tenho uma relação muito boa com ele e conversei bastante quando eu cheguei aqui. Então, realmente, acho que a dúvida está nos volantes e observar um pouquinho o Hernani, se é o momento de estrear o Hernani como titular, se é o momento de dar uma chance para o Carlos, né, que vem brigando, vem fazendo partidas boas, né, a gente não tem muito tempo, hoje a gente fez 3 treinos dentro de um, né, a gente só tem o treino de hoje para montar a equipe, então a gente vai levar essa dúvida amanhã, mas amanhã a gente já deve definir, passar para os atletas, treinar a bola parada e já ir definido para Santos. Obrigado. Eduardo, boa tarde. Boa tarde. Prazer em revê-lo, né, de perto. E a gente sabe da sua capacidade e do seu potencial. Muita gente diz, Eduardo teve no Fluminense, não foi bem, teve na Ponte, não foi bem. Vi alguns números. Você fez uma grande campanha no Palmeiras, aproveitamento de 67%. Veio de um bom aproveitamento agora no Coritiba, 50,6% mais ou menos de aproveitamento.
A gente acha que foi uma grande, eu acho não, tenho certeza que foi uma grande contratação, o nome foi escolhido corretamente. O Sport está a 8 jogos sem vencer, vai jogar fora de casa contra o Santos, também está numa draga. É um desafio para você, você que é feito a desafios, que já pegou o Sport lá embaixo e foi campeão. Como é que você está encarando esse momento? Um grande desafio, né? Talvez com a mesma fome que eu tive, né, naquele jogo que o Guilherme falou contra o Náutico. Foi me dado uma imensa responsabilidade, né? Já não tinha mais estatísticas para classificar o Sport na Copa do Nordeste, a gente conseguiu fazer. De novo, lógico que a gente tem que olhar, né, para trás, são 8 jogos sem vencer, mas saber que tem um horizonte, olhar para frente, né, aprender com os erros lá e fazer o time jogar. O time tem qualidade. Esse mesmo time já chegou a bater no G4, né, um pouco antes, né? Então, às vezes eu escutei falar que foi a saída de um jogador, né? E eu não consigo acreditar que um jogador mexa tanto assim, né? Não é um Pelé, não é um Messi, né? Então, né, é um jogador importante, mas não pode ser não uma desculpa, mas ser um argumento para essa falta de resultados. Então a gente buscou mexer um pouco com eles, né, cobramos um pouquinho uma mudança de comportamento, uma agressividade maior na marcação, né? A torcida do Sport troca um carrinho, ou troca uma caneta por um carrinho, né? Às vezes ela prefere ver um confronto forte, viril, do que uma jogada plástica que não leva a nada, né? Então isso a gente passou para eles, no treinamento a gente cobrou um pouquinho, e eu tenho total convicção que a gente, né, vai dar a resposta e vai fazer um ano muito bom. Vai fazer um ano muito bom pelo esporte aqui. Eduardo, você sempre fala nas suas coletivas que você sempre costuma conversar com seu pai, seja de futebol, seja de vida particular. Queria saber se você conversou com ele nessa sua volta ao esporte e se ele te passou o que ele vivenciou aqui no esporte nessa sua volta. Até quando ele deixou, ele fez duras críticas ao clube, à direção, com relação à estrutura, com relação a salários. Se você teve essa conversa com ele e se você concorda com tudo que ele falou. Olha, meu pai, eu sempre fui criado no livre-arbítrio, né? Meu pai, ele sempre deu as direções e deixou a decisão para a gente tomar. Conversei bastante com meu pai, sim, né, de parte tática. Ele participou da construção dessa equipe, então algumas particularidades de alguns atletas, algumas situações que eu pensava, ou que eu penso em utilizar, eu consultei ele porque eu sei que ele tentou em algumas coisas. Então a gente conversou bastante de parte tática, né? Referente ao clube, é um pensamento dele, eu respeito, né? Não tenho o que falar se ele está certo ou está errado, mas eu tenho as minhas decisões profissionais. Aqui é um grande clube, um clube que me acolheu, né, que eu tenho imenso respeito, e de novo num momento difícil, né, eu fui escolhido, né, então eu me sinto honrado e focado, e eu sei que meu pai respeita todas as decisões que eu tomar, como eu também respeito as dele. Eduardo, boa tarde. Boa tarde. Prazer revê-lo. Eu era o setorista da época, quando você foi efetivado e conseguiu chegar ao título do Campeonato Nordeste, também do Campeonato Pernambucano. Foi um momento muito complicado naquele período. Você chega agora, o momento é um pouco melhor do que quando você pegou naquela época, ou você considera esse momento parecido? Eu queria aproveitar também para que você explicasse a vinda do Gustavo Bueno, por uma coisa pessoal sua, ou que tipo de trabalho ele vai fazer o seu lado? Olha, hoje é uma situação parecida. Eu vejo o time hoje mais técnico, né? Um time mais qualificado, né? Em 2014 a gente tinha muita carência, mas sobrava disposição, né? É um time extremamente viril, com o Pelezinho, com o Michele, com o Rodrigo Mancha, com o Patrick, com o Danilo Barcelos. É um time que talvez não tenha a qualidade que nós temos hoje aqui, mas era um time extremamente com fome, um time que se superou, né? Onde eu lembro que teve pesquisas, quando a gente começou em 2014, era disparado o primeiro time a cair, né? E quando eles assustaram, a gente virou o turno acho que em 6º lugar, em 5º lugar, né? Então eu acho que muito dessa fome, passei um pouco dessa ideia, né, para os atletas hoje, né? Se a gente
tiver essa mesma gana que tanto a torcida do esporte pede, né, com a qualidade que a gente tem, a gente vai chegar longe. Então, o momento é parecido, com times um pouco distintos, né? Cabe a mim tentar trazê-los, né? Trazer essa gana, essa pegada e unir essa qualidade. A segunda, desculpa. O Gustavo, ele participou, né? Ele era auxiliar do meu pai, até aqui em 2008, né? É um cara que tem um conhecimento muito grande, tático, e um grande conhecimento de mercado. Eu, quando eu fui para o Curitiba, eu sabia quando eu fui para lá, né, eu ia ter que remontar uma equipe dentro de uma Série B. E assim aconteceu. Eu tive 3 meses lá, 3 meses e meio. Nós contratamos 6 jogadores e 6 viraram titulares. Então, você vê como foi difícil o trabalho lá. E ele teve, né, através do conhecimento, depois que ele se separou do meu pai por motivos, cada um seguiu o seu caminho, né, ele foi ser gerente, diretor executivo, trabalhou na área de gerência, de contratação, então ele tem um conhecimento muito grande de mercado. Então ele me ajudou nesse sentido. E aqui do esporte ele tem um conhecimento, é um amigo, tem a competência tática e de mercado. A gente vê que no momento é um cara importante dentro do campo e fora também, se a gente precisar buscar algum reforço no mercado. Eduardo, boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo ao Recife outra vez. Você tinha uma identificação importante com a torcida do esporte. Tem ainda, sim, uma vez que assume o esporte e volta, lógico, aos olhares e atenção do torcedor. Com aquela sua saída de 2015, você acha que o torcedor guarda alguma mágoa e se guardar vai trabalhar para que isso não esteja mais no coração do torcedor do esporte? Porque até de pesquisa também, já que você falou, o torcedor do esporte diz que você tem muita competência para trabalhar. Como é que vai ser a tua relação com a torcida? Olha, para aqueles que talvez tenham uma mágoa, né, eu venho aqui de peito aberto, que era um treinador no início, né, a gente vivia um momento parecido, talvez não com os resultados, né, era um momento de muita pressão, né, e acaba que eu achei que talvez a minha saída, né, melhorasse como melhorou, né, o Falcão chegou e deu uma continuidade, tirou um pouco a pressão. Se me perguntar, faria de novo? Não faria. Hoje mais maduro, suportaria melhor essa pressão, mas a gente assume, né? Eu vejo que foi um erro, né? Não cometeria de novo, mas o coração, o esporte está no meu coração, né? A gente torce, acompanha, sofre, né? Ano passado a gente sofreu bastante também acompanhando. Então, para aqueles que têm alguma mágoa, é o meu trabalho, é o foco no campo, é tentar fazer um grande ano, é tentar alçar voos maiores, né? Essa equipe tem condição para isso e cabe a gente fazer, né? E para a torcida, o que a gente pode esperar é trabalho, é fome, para que a gente consiga os objetivos, né, que eu pessoalmente tracei e que o esporte tem também dentro do seu plano para 2018. Eduardo, bem-vindo de volta, prazer te rever. Eu queria que você falasse do Santos, já que vai ser essa única oportunidade que a gente vai ter para te entrevistar antes de um jogo tão importante. Você chega na quinta, treina na sexta, já viaja para o jogo do sábado. Como é que é viver esses 2 dias assim de tanta tensão, atenção e ansiedade para estrear ou reestrear com o pé direito? Obrigado. Quando o Guilherme já tinha me contatado, eu já comecei a olhar o Santos. Hoje todos os times da Série A, principalmente, eles são conhecidos, né? A gente assiste quase todos e conhece bem, mas o Santos a gente começou a olhar. A equipe do Santos é uma equipe que vive um momento de transição, perdeu jogadores importantes, né? Lucas Lima, Ricardo Oliveira, me fugiu o nome do volante agora, né? Um volante importante que atuou todos os jogos ano passado. Né? Então vive uma transição, uma troca de treinador, mas a equipe do Santos, uma equipe leve, uma equipe que tem, como eles dizem lá, o DNA ofensivo, né? Então uma equipe que vem para o jogo. E se a gente se propor apenas a marcar o Santos, fatalmente a gente vai perder, né? Então o treinamento de hoje a gente procurou ter uma atenção de marcação, que nós vamos ter que ter, né? Tentar marcar um pouquinho mais em cima e também dar uma introduzida na parte ofensiva. O time do Santos
joga praticamente com seus laterais como pontas, ora como meias, né? Eles vêm para frente, eles movimentam bastante e a gente tem que ter atenção a isso. Né? Quando a bola passa da intermediária ofensiva, todos eles têm alto poder de finalização, de drible, né? E as linhas têm que estar compactas, a pressão na bola tem que ser forte. Então, a gente tentou condensar tudo isso no treino de hoje. Nós temos amanhã ainda para finalizar, para mostrar para eles, para a gente tomar a decisão de equipe também. Né? Tem uma dúvida nos volantes. Né? Eu acho que o 4-4-2 é o melhor sistema para se jogar. Né? 4-2-3-1 para se jogar, porque é onde eu vou conseguir marcar o Santos mais alto. Né? Isso, a primeira ideia é essa, né? Para tentar tirar a liberdade dos volantes da criação. A grande nascente das jogadas acontece com os volantes, seja o Pituca, seja o Alisson, seja se jogar o Renato, né? Ali que você tem que pegar. Então, esse sistema blinda bem. E aí agora, a gente observar o que a gente fez, foi filmá-lo, estudar um pouquinho, amanhã tomar a decisão e definir para os jogadores, para a gente viajar para Santos definir. Ô Eduardo, seja bem-vindo, tudo bem? Seja bem-vindo aí. O que mudou na tua carreira, se você acha que mudou alguma coisa, naquela situação do fala-fonte lá no Uruguai, se aconteceu alguma transformação na tua vida profissional? Eu queria, pegando um gancho nessa minha colocação, como tu acha que está a tua relação com a imprensa? Visto que você chegou até a ligar para alguns colegas aqui de Recife na sua primeira passagem, para pedir desculpa se foi seco em algum momento, em alguma resposta, em alguma colocação. Aconteceu essa situação até com alguns colegas que chegaram a comentar. Eduardo pediu desculpa se foi grosso com alguém da imprensa. Como está a tua relação com a imprensa de lá para cá, de 2015 para cá? Eu sou um cara muito, muito verdadeiro. Talvez pago o preço por falar. Né? Eu sempre nunca me omiti de falar, de dar a minha opinião. Né? Talvez o certo seja você ser igual a todos e não falar o que pensa. Né? Mas eu fui criado a falar o que pensa. Não vejo nenhuma mudança, um amadurecimento. Faria de novo? Não faria de novo, mas aquela hora eu não tinha feito ainda e foi uma situação que eu não concordava. Quando eu saí daqui, isso aí se eu fui grosso, eu me despedi de todos, acho que eu falo com a maioria de vocês e eu estou indo embora, me desculpe se eu fui grosso com algum de vocês. Não que eu achei que eu tinha sido grosso, mas se eu fui, né, eu peço desculpas. Acho que eu não fui com ninguém aqui, eu sempre tive uma relação muito boa em Curitiba, também uma relação muito boa em Campinas. Não tenho não vejo assim uma relação ruim. A gente procura, o que mudou com a imprensa, não concordo muito com esse negócio de esconder treinamento. Lógico que na hora que a gente achar que a gente precisa esconder alguma coisa, vai ter uma mudança drástica e eu resolvi fechar o treino, a gente vai fechar, mas eu acho... eu vejo que vocês também têm que ter a liberdade de trabalhar e a hora que eu achava, poxa, hoje eu preciso esconder que também é uma arma minha contra um adversário e aí a gente vai fazer, mas a minha relação com a imprensa não vejo problema nenhum. E se eu tive algum dia, né, peço desculpa, mas essa frase minha foi para vários de vocês, sempre disse a vocês o carinho que eu tenho por vocês, o respeito que eu tive por vocês, e se eu tivesse feito alguma coisa, ficava as minhas desculpas. E o fala-fonte? Aquela situação do fala-fonte? Então, foi o que aconteceu. Foi um negócio que passou, eu falo o que eu penso, né? Pago. Outro dia dei uma declaração onde estavam preocupados se ia ter jogo e o país estava parado, todo mundo com fome. E é que assim, no futebol se cobra muito, né? Se você não fala, você é um misto. No futebol você tem a palavra, você não pode falar. Você tem que falar. Aí quando você fala, você falou. Então, não me arrependo, sou um cara que o Beltrão me conhece, de preparador físico. Às vezes paguei preço caro por falar, mas eu nunca vou me omitir. Se eu achar que tiver que falar, eu falo numa boa. Se tiver que pedir desculpa, peço desculpas. Né? Mas nada mudou, nada mudou. É o mesmo cara de 2014 aqui, 2008. Naquela fala você representou muitos, inclusive eu. Eduardo,
Aqui no canto, boa tarde. Aqui, Opa, tudo bem? a gente se falou ainda no domingo à noite, que você estava terminando de comemorar o Dia dos Pais. Sim. E para o Eduardo, que saiu em 2015, saiu para o Fluminense, depois teve um bom trabalho na ponte, que o elevou lá para o Palmeiras, o levou a um patamar que eu acredito superior do que iniciou, claro, a carreira aqui no esporte. Depois dessa reviravolta, você passou novamente pela Série B, Ponte Preta, Curitiba. Essa é a oportunidade de você retomar o patamar que você chegou, esse patamar superior no nível técnico? Olha, eu tive, né, quando nós saímos aqui do esporte, eu fui para o Fluminense, que o objetivo era não cair. A gente salvou o Fluminense do rebaixamento, e quando pediram para mim colocar um time reserva na Copa do Brasil contra o Grêmio, eu falei que eu acreditava. Eliminei um Grêmio no melhor momento do Grêmio do Roger, né, e nós eliminamos o Grêmio. Cheguei numa semifinal de Copa do Brasil, perdendo os pênaltis, né, então foi um bom trabalho. Na Ponte Preta, né, como o Guilherme falou, foi a melhor campanha da história da Ponte Preta nos pontos corridos, né, me levou até o Palmeiras, né, que eu vejo um grande trabalho e infelizmente, né, muito parecido com o do Roger. Os números são praticamente os mesmos, né, o melhor time brasileiro na Libertadores. Na minha época ainda fazia acho que 20 anos ou 12 anos que o Palmeiras não passava de fase, e a gente passou, mas infelizmente é resultado. A gente perdeu um Campeonato Paulista, né, que teoricamente é um campeonato menos importante, mas como eu perdi, o Roger perdeu, a gente acabou saindo do Palmeiras. Depois, trabalho que não aconteceu bem no Atlético, na própria Ponte Preta. Agora o Curitiba, um desafio gigante de montar uma equipe, né, e lá também uma pressão grande, um time grande que caiu, e assim, a pressão é muito grande, mas a semente foi plantada, é um time que vai subir. Eu tenho 5 anos como treinador, me considero, né, jovem ainda, com acertos, com erros, né, e trabalho bastante, estudo bastante, né. Não vejo o esporte, né, como um trampolim para retomar. Eu vejo o esporte que eu tenho uma missão muito grande de acabar bem o ano, né. Eu seria muito egoísta de falar que eu estou preocupado, né, de coração mesmo, estou preocupado em elevar o meu nome, voltar de patamar, ou seja lá como for. Eu vim de coração aberto por tantos amigos que eu tenho aqui, né, e vim para fazer o esporte e acabar bem o ano, como estava até um pouquinho antes da Copa. Então acho que essa é a minha grande missão e o meu grande desejo. Lógico, se você fizer um grande ano, né, você está em evidência, né, mas eu acho que esse momento é focar no esporte. Eduardo, boa noite. No momento da sua saída, você já abordou aqui a relação com a torcida, reconheceu o erro, mas naquele momento também houveram algumas críticas da diretoria em relação à sua postura na saída. Na época era o vice-presidente de futebol, era Arnaldo, hoje ele é o presidente. Eu queria saber como está a sua relação com o Arnaldo. Você já teve a oportunidade de conversar com ele depois daquela sua saída? Naquela saída, né, e aí foi talvez o meu erro, né, eu demorei para conversar, na hora de passar a informação, vazou a informação, né, e magoou os diretores. Eu tinha tenho um carinho pelo Arnaldo e acredito que ele tenha por mim também, né. Nós vivemos, né, momentos intensos, né, juntos, né. Ele me ajudou, eu ajudei ele também, né, foram trocas, né. Então eu não tive a oportunidade de falar, mas é um cara que eu tenho muita vontade de conversar. Eu sei que ele me respeita, né, e eu respeito muito ele por tudo que ele fez e por tudo que ele é, né. Então não teve, acho que foi mais um ruído de comunicação, e aí as coisas tomaram uma proporção, né, mas não teve nada assim, e eu estou ansioso para encontrar. Eduardo, boa noite. Boa noite. Quer dizer, boa tarde ainda. Você já trabalhou com muitos jogadores aqui no esporte, alguns aqui, outros fora. Eu queria que você falasse mais um pouco sobre a tua relação com o David, com o Michel e com o Rafael, que são jogadores que você jogou fora daqui.
Vamos lá. O David, né, quando eu cheguei no Atlético no passado, né, ele não estava sendo utilizado, né, e ele tem um potencial muito grande, é um jogador, não é um jogador de força, mas é um jogador muito dinâmico, intenso, né, muito intenso, é uma formiguinha, me ajudou bastante no Atlético. Quando a gente chegou no Atlético, né, o Atlético tinha levado 10 gols em 3 jogos, era o último colocado, né, e naquele momento eu acionei ele, a gente fez 5 vitórias seguidas, né, nós pulamos do último colocado, acho que para 3º lugar, né, e ele foi muito importante nesse salto de tabela e para o início de trabalho. É um cara da minha confiança, um bom menino, né, tem meu respeito. O Michel é um jogador que eu tive pouco tempo de contato, né, mas um cara sensacional, me ajudou bastante, né, no Palmeiras chegou a jogar de lateral esquerdo, chegou a jogar de extremo pelo lado esquerdo, extremo pelo lado direito, como meia atacante, como volante, né, é um jogador versátil, de qualidade, né, tem uma finalização como poucos, né, e vai ajudar bastante a gente, né, conversei um pouco hoje com ele, né, vou conversar mais, né, para ele poder nos ajudar mais, né, eu vejo ele com qualidade para nos ajudar bem mais, né, então a gente conversar onde ele se sente melhor, para que ele possa realmente contribuir com a gente. O Rafael Marques é uma relação desde 1999, e eu não comecei junto, né? Ele começou comigo, eu já estava na base da Portuguesa, ele foi fazer uma peneira lá e acabou passando, nós trabalhamos 2 anos na base da Portuguesa, depois de alguns anos nos enfrentamos no Japão algumas vezes, com adversários, numa cidade próxima, então a gente tinha um contato muito bom, né? E depois trabalhamos no Palmeiras, né? Teve algumas oportunidades, né? Um cara que tem uma boa presença de área, faz um 9, faz um extremo, né, tem uma finalização boa, tem uma imposição. Eu vejo um jogador que pode nos ajudar bastante também. Edu, você conhece 8 jogadores desse elenco aí. De que forma isso pode ser positivo, né? Faltam 20 rodadas para o fim do campeonato. E se você pretende de novo olhar para a categoria de base, como você fez em 2015, subiu muitos atletas. Isso é importante, né? Eu acho que é até mais importante por eles saberem o que eu quero, não é nem o fato de eu conhecê-los. Eu acho que nesse momento, o mais importante é eles saberem como eu penso, né? Por isso que hoje eu tentei trazer o Neto junto, né? O próprio David, né? O próprio Marlone, né? Que são jogadores que têm, né? Sabem dos meus conceitos. Eu não tinha tempo para falar muito hoje, para ficar falando muito, mostrando muito, né? Então eu acho que é mais importante eles saberem, né? O que eu penso, né? E a base, eu gosto da base. Talvez agora, nesse primeiro momento, vai ser difícil, a gente não vai ter nem muito tempo, mas a gente vai acompanhar e acho que, como eu sempre disse, a base, né, ela tem que andar junto com o profissional para dar o apoio, né, até financeiro, para que as coisas possam acontecer. É só para o esporte.